Jesus foi crucificado, isso é um fato reconhecido em toda a história. Ninguém nega esta questão. Mas a questão que deve vir à nossa mente é o que a crucificação significa para cada um, quais os efeitos da crucificação na sua vida pessoal. Nós vamos falar sobre isso hoje porque foi um dia especial para nós participamos da Santa Ceia, que é o memorial do ato mais importante na história do homem, a morte de um Deus em favor de pecadores, de perdidos, de ímpios, de incrédulos, como éramos nós. Então, o que isso significa para você? O que isso representa na sua vida? Vou pular aqui a parte narrativa desse texto. Vou dizer que a nossa análise vai dos versos 31 até os 56. Depois você se ocupe de ler a história, de se aprofundar na história. E nós vamos então direto ao ponto, tendo em vista o nosso tempo limitado. Eu quero falar com os irmãos nesta noite sobre as testemunhas da crucificação e suas ações e reações. Lembrem-se, as testemunhas da crucificação, suas ações e reações em relação a. Há vários grupos de testemunhas descritos do verso 31 até o verso 56, que é quando Jesus já está crucificado, morto. E agora segue para a sepultura. O primeiro grupo de testemunhas que nós queremos destacar são os subordinados. Eu chamo de subordinados porque eram os soldados, os oficiais do império que foram encarregados de cumprir esta fatídica missão. Eles estão narrados dos versos 27 ao 31. Mas antes disso, o texto vai nos dizer que Pilatos manda açoitar ou açoita a Jesus Cristo e logo em seguida manda crucificá-los. Mas os subordinados, o que fizeram? Eles criaram um espetáculo de horror e dor em torno de Cristo, porque o levaram para o pátio do palácio, reuniram pessoas em volta e passaram a escarnecer-se dele. Então, as primeiras testemunhas da crucificação foram os subordinados e eles fizeram mais do que o seu dever, porque o seu dever dado por Pilatos foi: crucificam. Posso dizer que se eles tivessem crucificado a Jesus diante de Deus, eles não teriam problema por isso, porque estavam cumprindo a ordem do seu imperador. Mas eles não cumpriram a ordem. Levaram Jesus para o pátio para criar um teatro, se aproveitar da situação, talvez pensando em autopromoção. Estas foram as primeiras testemunhas da crucificação. Foram atores ativos de uma dor incalculável. Atores ativos de uma tortura inigualável. Segundo as testemunhas da crucificação, os poderosos, o verso 27 diz que se reuniram em torno dele toda a corte. Os soldados conseguiram fazer com que os membros da corte se reunissem para aquele espetáculo de horrores. E o que eles fizeram, os poderosos? Ficaram inertes a tudo. Eles não fizeram nada. E essa geralmente é uma das características deles. Não fazer nada para não se envolver muito. Não fazer nada para que não sobre nada para eles. Eles não querem ser associados
a nada. Querem viver suas vidas protegendo o que eles têm. Mas se o espetáculo vier, são capazes de aproveitar. Segundo grupo de testemunhas, os poderosos ficaram inertes, não fizeram nada. Muito embora talvez pudessem, porque pertenciam à corte real de Pilatos. Terceiro grupo de testemunhas, agora composto por um homem só, chamado aqui nas Escrituras, no verso 32, de Simão, o Cirineu. Era um estrangeiro que passava desavisado pela rua, quando os soldados o obrigaram a carregar a cruz. Mas, a meu ver, é minha opinião, ele poderia ter resistido, ele poderia ter fugido. Era gente demais naquele instante. Se ele entra no meio da multidão, certamente os soldados não correriam atrás dele, pegariam o próximo da fila. Não acho que exista uma lei que obrigue alguém a ajudar um criminoso a carregar a cruz. E a condição de Cristo para quem o crucificava era de um criminoso. Muito embora sabemos que ele era inocente. Mas o que fez Simão? Ele ajudou a aliviar o sofrimento de Cristo. Ele ajudou a carregar a cruz. Ele fez algo que os demais até agora não fizeram. Porque até agora só lhe impuseram sofrimento. O quarto grupo de testemunhas da crucificação, a Bíblia os descreve como os transeuntes, ou aqueles que passavam simplesmente. Versos 39 e 40 vão descrevê-los. E os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: tu não és o rei dos judeus, tu não és o Cristo, tu não és Deus, desça da cruz. Nós creremos em você. O grupo dos que passavam só olhavam, desprezavam, reprovavam, talvez até reprovassem o próprio ato da crucificação, nós não sabemos. Mas passar de longe e não se envolver é a mesma coisa que se envolver matando. Quem não faz nada sabendo o que deve fazer, está tão errado quanto quem faz. Então os transeuntes blasfemavam e meneavam a cabeça em desaprovação. O quinto grupo das testemunhas foram os salteadores. Verso 38 começa a narrativa a respeito deles. Foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E o que eles fizeram? Mateus diz que eles entraram no esquema da multidão. Eles também começaram a blasfemar, eles também começaram a dizer: Jesus, desça da cruz, salva-te a ti mesmo e a nós também. Mas o Evangelho de Lucas separa trigo do joio, separa lobo de ovelha, porque ele narra o momento exato em que um deles é transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus. No capítulo 23 de Lucas está escrito a partir do verso 39, um dos malfeitores crucificado blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença. E aqui, esse homem reconhece que Jesus é Deus. Na sequência ele diz: nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. E aqui ele se vê como pecador, e aqui ele reconhece que merece o que ele está sofrendo, e aqui ele reconhece que o castigo que está sobre ele é merecido.
E na sequência ele diz: mas este nenhum mal fez. E aqui ele reconhece a inocência de Cristo. E aqui ele reconhece que ali está um justo, capaz de justificá-lo. O verso de número 42. E acrescentando Jesus, e acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E aqui é como se ele clamasse por misericórdia. E aqui é como se ele clamasse: tenha misericórdia de mim, lembra-se de mim. E aí ele vai ouvir então de Cristo as mais belas palavras que alguém poderia ouvir quanto ser humano. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso, e isto é uma verdade absoluta. Esse quinto grupo de testemunhas começou igual, mas no meio do caminho se tornaram diferentes. Mal e um bom, salvo, perdido. O grupo de testemunhas que nós encontramos nesse texto são os líderes da religião. Versos 41 a 43 vai mostrar que os fariseus, os anciãos, o conselho que pediu a cabeça de Cristo, que pediu a morte de Cristo, eles estavam lá, e o que eles fizeram? Não fizeram outra coisa que não blasfemar contra Cristo. E sabem por que eles o fizeram? Porque o poder deles foi abalado pelo ministério de Cristo. Cristo pregava como quem tinha autoridade. Cristo pregava o que viviam. Eles jamais viveram o que Cristo viveu, nem nos melhores dias da sua vida. Cristo passou a ganhar adeptos. As pessoas queriam estar com Cristo, mas não queriam estar com eles. Então, o ciúme os levaram a fazer o que fizeram. O medo de perder o poder os levaram a fazer o que fizeram. Eram orgulhosos, prepotentes, cegos. Matariam para não perder sua posição, como fizeram. Líderes religiosos só fizeram isso. A sétima testemunha da crucificação era o próprio Deus. Verso 43, eles usaram isso contra Jesus. Confiou em Deus, que Deus te livre. Mas o que Deus fez? Deus não fez nada, Deus ficou em silêncio. Deus ouviu tudo, Deus viu tudo e não fez absolutamente nada, a ponto do próprio filho dizer: Eli, Eli, lama sabachthani. Por que me abandonastes? A sétima testemunha foi o próprio Deus. E ele também não fez nada. A oitava testemunha é a própria criação divina. Se você olhar os versos 45 e 51, você vai perceber que houve trevas em toda a terra até a hora nona. Verso 51 diz: o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. Isso não seria difícil nem impossível. Mas o texto também diz que a terra tremeu e as pedras se rasgaram. Você já imaginou uma pedra se rasgar? Rasgar o tecido é fácil, mas rasgar a pedra não é fácil. A natureza ergou a crucificação. A natureza se manifestou diante da crucificação. E a natureza, por vezes, se manifestou diante de Deus. Cristo a dominava. Cristo falou e ordenou a ela muitas vezes. E outras vezes a terra se estremeceu diante da presença de Deus. Mas a própria natureza criada se manifestou diante da criação, reprovando o que estavam fazendo. O nono grupo de testemunhas da crucificação, eu chamo de as mulheres da fé. Verso 55, assim: estavam ali muitas mulheres observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galileia para o servirem. Essas mulheres serviram a Cristo durante todo o seu ministério e foram com ele até o fim.
Se você procurar entre as testemunhas da crucificação, Pedro não estava lá, os discípulos não estavam lá, exceto João. Eles fugiram, mas as mulheres não. Elas foram até o fim. Como Cristo foi por elas até a morte, elas foram com Ele até o fim. Foram testemunhas da crucificação. Se tivessem achado um jeito de servi-lo na morte, elas teriam servido, porque após a morte, elas foram procurá-lo para servir. As mulheres da fé. Mas nós ainda temos o 10º e o último grupo de testemunhas da crucificação. Eu chamo esse grupo de eu e você. Porque eu e você estávamos lá. Eu não posso conceber que Deus fez o que fez apenas para os judeus, porque não foi. Ele fez o que fez por todos os remidos, por todos os lavados, por todos aqueles que creriam no seu nome. Ele fez por cada um que está aqui, que um dia entregou sua vida a Cristo pela fé. Nós estávamos lá no coração de Cristo e Ele não desistiu da cruz por mim e por você. Ele foi até o fim, olhando para nós, ainda que nós não pudéssemos vê-lo no ato da crucificação. Eu e você somos testemunhas indiretas da crucificação, porque participamos dela, quer queiramos ou não. Ele morreu por mim, Ele morreu por você, Ele foi crucificado por mim e foi crucificado por você. Então nos cabe concluir. E nesta conclusão, fazendo perguntas e aplicando às nossas vidas. Nós tivemos 10 grupos de testemunhas, os primeiros, os subordinados, que receberam uma ordem muito clara: crucificai-o. Mas criaram um espetáculo. Tem muita gente que tem feito da sua religiosidade um espetáculo. Que tem feito da sua fé um espetáculo. É isso que você tem feito? Como testemunha da crucificação. Estavam lá os poderosos que não fizeram nada. Será que nós nos encaixamos no grupo daqueles que, mesmo sabendo que Cristo morreu por nós e estávamos no seu coração, não estamos fazendo nada em prol do reino, para a manutenção do nosso status? Estava lá um estrangeiro que aliviou o peso da cruz carregando para Cristo. Amados irmãos, todas as vezes que nós resistimos ao pecado, todas as vezes que nós alegramos o coração do nosso Deus, dizendo não ao pecado, fugindo da carnalidade, nós estamos tirando o peso da cruz, nós estamos aliviando o que Cristo fez por nós, porque toda vez que um cristão peca ou vive em pecado, o sacrifício de Cristo perde o valor na sua vida. Nós precisamos agir como estrangeiro. A nossa luta é contra o pecado, porque traz alívio ao que Cristo fez. Mas estavam lá também os transeuntes, que acham que podem manter de longe. Quantas pessoas você conhece que não querem compromisso com o reino, não querem compromisso com religião, ficam encontrando defeitos nas igrejas? Há até aqueles que pertencem a igrejas, mas vêm muito pouco, porque querem manter certa distância, porque eles reprovam muita coisa, eles meneiam a cabeça por outra. Será que diante da crucificação não é assim que estamos agindo? Mas haviam lá os criminosos, e esses criminosos se dividiram em 2 grupos. Um deles se manteve irredutível na sua incredulidade, mas o outro reconheceu Jesus como Deus, o outro reconheceu-se pecador, o outro reconheceu-se miserável, o outro clamou por misericórdia e o outro foi salvo. É assim que devemos nos comportar diante de Cristo e da crucificação, reconhecendo o seu ato na cruz por nós, reconhecendo que somos pecadores,
reconhecendo que carecemos da sua graça. E as palavras de Cristo para ele valerão para nós também. Lá estavam os religiosos e a sua religião. Pessoas que dão valor à religiosidade. E que em nome dessa religiosidade não tem medo de ferir e machucar o seu irmão. Por conta de diferenças. Que não tem medo de caluniar, que não tem medo de falar, que não tem medo de expor. Foi por isso que eles não aceitaram a Cristo. Porque eles já tinham a verdade, eles já tinham a religião. Lá estava Deus. Deus se calou. Talvez quando eu disse, você se assustou. Eu fiz de propósito. Eu queria falar sobre Deus é agora. Deus se calou para que eu e você tivéssemos vida, porque se Deus tivesse feito alguma coisa e Ele podia fazer, nós estaríamos perdidos no inferno e a crucificação não teria acontecido. O silêncio de Deus representou a minha salvação e a salvação daquele que crê, a sua salvação. Deus se calou porque planejou nos salvar por meio de um sacrifício único, vivo e santo sacrifício de Cristo. O silêncio de Deus foi necessário, doloroso, mas necessário. Porque sem Ele nós não seríamos salvos. Mas eu e você estávamos lá também. E a minha pergunta para finalizarmos é: estávamos lá, o que temos? Que ações, que reações, que atitudes nós temos tido no dia a dia das nossas vidas? Como nós temos vivido o tal cristianismo que professamos? Diante de saber que Deus praticou tão poderoso ato, tão valoroso ato, tão glorioso ato, tão bondoso ato, por mim e por você. Nós somos testemunhas da cruz. Que reações e que ações nós temos tido em relação a isso? O que isso tem representado na minha e na sua vida? Chegou a hora de pensarmos nisso. Fique de pé. Nós vamos orar. Nós vamos orar encerrando nosso culto. Eu quero colocar a minha vida e a sua vida diante de Deus. Faça uma reflexão em como está a sua vida diante da crucificação feita por mim e por você. Deus, em nome e para a glória de Cristo Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor nesse instante. Imploramos ao Senhor que nos ajude, ó Pai. Nos ajude a vivenciar o Evangelho. Nos ajude, ó Deus, a viver o Evangelho da Tua graça bendita. Lembrando-se todo instante, não só nos dias de ceia, mas lembrando-se a todo instante que o Senhor morreu por nós na cruz do Calvário. Aleluia. Morreu para que tivéssemos vida. Morreu olhando para nós. Morreu porque se não tivesse morrido, estaríamos perdidos. Obrigado, Senhor, por isso. Louvado seja o teu nome santo e glorioso. Nós oramos em nome de Jesus. E agora, amados irmãos, que o amor de Deus, as consolações do Espírito, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador, seja com cada um de nós, não só hoje, mas por todo sempre. Amém. Amém.